É tão bom começar o dia com Ele, com o Senhor, né? Dando bem-vindas a Ele, com uma palavra poderosa, abençoada, que alcança os nossos corações, que acalma todo furor, né? E em falar em furor, o tema desse devocional é confiança em meio às crises. Nossa, forte, né? E que crises, né? Crises interiores, crises exteriores, né? Crises que vêm da onde a gente menos espera, brota, crise financeira, crise familiar, são tantas crises. E no meio disso tudo nós precisamos confiar num único que pode todas as coisas. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a vir comigo nessa manhã, a ter esse momento com Ele de entrega, sabe? De dar espaço para Ele, de permitir dele entrar, dele chegar, dele edificar a nossa fé, nos trazendo essa confiança mediante a nossa crença. E em um mundo tão incerto, aonde acontecem coisas que nem imaginávamos, às vezes parece que não vamos aguentar. Às vezes parece que não vamos suportar. É tão difícil quando a gente está no meio, e é mais difícil ainda quando você está no meio da crise e a pessoa diz assim: você vai conseguir, você vai passar, confia. Mas é uma crise. Como confiar? A gente confia naquilo que a gente conhece. No que a gente não conhece, a gente não confia. Mas eu acredito que você conhece o autor da tua vida, o Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não conhece, eu quero te convidar a conhecer. Porque Ele é o único que pode acalmar a crise, a tempestade, trazer a calmaria, a certeza, o livramento, a ação, o poder, a resposta. E eu quero que você abra comigo, começando já isso, em Salmos 145, verso 17, que diz assim: o Senhor é justo em todos os seus planos e mostra o seu amor fiel em tudo o que faz. Ele se aproxima de todos os que pedem a sua ajuda, que clamam por Ele com um coração sincero. Ele atende aos pedidos daqueles que o amam e obedecem às suas leis, ouvem as suas orações e salva quem pede ajuda. Nossa, uma crise estabelecida, umas dores, incertezas, medo, ansiedade, tantas coisas. Mas no meio disso tudo há um Deus que está se apresentando àqueles que o procuram. Está se apresentando àqueles que o chamam. Que nessa manhã você possa começar chamando Ele, chamando a existência dEle, a existência desse poder, a existência dessa unção, dessa palavra que diz que Ele está com aqueles que o chamam, que o procuram de todo o coração. Que Ele se manifesta para aqueles que está querendo a Ele. Que você queira Ele nessa manhã. Que possamos entender que não adianta procurar em outras coisas. Só existe um lugar, só existe uma única pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele pode aliviar todas as crises, Ele pode aliviar todo o furor. Tudo o que precisamos nesse momento é de algo que nos dá segurança, que produza em nós paz. E muitos, sem saber que tudo isso vem de um Deus que trabalha em nosso favor, procuram encontrar em coisas e crenças e em pessoas. Nós, no momento de uma crise, nós precisamos de algo que nos traz conforto, que nos traz segurança, que nos traz equilíbrio, firmeza. Pessoas podem até massagear um pouquinho o momento, acalmar um pouquinho aquela ocasião. Mas quando eles vão embora, nós ficamos com a crise, nós ficamos com as dores, nós ficamos com o sofrimento do momento. Porque é passageiro aquilo, não é para sempre. O único que pode aliviar para todo sempre é Jesus. É Ele que pode. E quando a gente não sabemos disso, ou pensamos que não, Ele não vai fazer dessa maneira, não é dessa forma que Ele trabalha, não é desse jeito que Ele trabalha, a gente procura em tudo, a gente procura em todos, e não encontramos aquilo que só podemos encontrar em Jesus. E a palavra dele em Isaías 64, eu amo esse capítulo, e eu amo esse versículo, que
que diz assim: porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Confiança. Não sei o nível da sua crise, não sei o nível da sua dor. Eu não sei que nessa manhã que você está me ouvindo, como que você acordou. Mas eu sei que o Deus, o que deu ar de fôlego para você levantar da cama, aquele que nesse momento está fortalecendo você, está dizendo que Ele trabalha por você. Ele trabalha em seu favor. Ele opera por amor a você. Esse amor todo poderoso que invade o nosso ser, que faz toda a diferença, é Ele, Jesus. Ele foi enviado para acabar com todo sofrimento. Isaías 53 fala que Ele levou sobre si não só as dores, mas todo o castigo, todo o sofrimento, tudo estava sobre Ele, para que nós pudéssemos ser livres da condenação, livres do sofrimento. Mas apóstola, por que passamos então esses momentos? Porque no mundo tereis aflição. Mas em seguida ele diz, primeiro ele fala, tenha paz, eu vos dou a paz. Em seguida ele fala, no mundo tereis aflição e muito sofrimento, mas eu venci. Ele garantiu a vitória, Ele venceu por nós, Ele venceu por nos amar. Então, por mais que as crises sejam difíceis, por mais que o momento seja doloroso, o nosso Criador está dizendo, eu venci por vocês. Eu venci por amar vocês. Por amar vocês é que eu conquistei a vitória por vocês. Por amar vocês é que eu estou dando livramento a vocês. Então o que podemos fazer? Confiar. Porque se você crê, você também vai confiar. Aí você vai dizer, mas é difícil confiar. Não, se você conhece. Porque o povo padece, o povo desconfia por não conhecer a Ele. Mas aqueles que se submetem a conhecer, aqueles que se entregam para viver esse Senhor, esses não têm do que se arrepender. São como árvores plantadas à beira de rios. Suas raízes são profundas, extraindo dele toda a nutrição, toda a força que necessitamos, porque conhecemos a Ele e sabemos que é dele que vem o que precisamos. Então brota a confiança, brota a calmaria, a certeza, a paz que excede o entendimento, tudo que procede dele, para que a gente possa combater o combate diário. Porque, meus queridos, crises vão sempre existir até que Ele venha. Porque o inimigo das nossas almas, lá em João 10:10, vai dizer que veio para roubar, matar e destruir triplicamente. Mas Ele, o Senhor, é Pai, Filho e Espírito. Triplicamente Ele nos trouxe vida e vida em abundância. Porque Ele diz em seguida, eu vim para dar vida e vida em abundância. O Pai enviou o Filho se submeteu, nos deu, e o Espírito tem edificado isso dentro de cada um que crê. Então, se triplicamente o diabo vem para roubar, matar, destruir, triplicamente o Senhor nos dá a garantia que estamos seguros porque confiamos nele, estamos seguros porque Ele é real. Ele não é um Deus que muda, um Deus de barro, um Deus irreal. Não, Ele é real. Ele é real, imutável, poderoso, Senhor, que nessa manhã está se manifestando para você, que nessa manhã está dizendo, ei, acalma, eu estou aí. Mesmo que a gente não veja, como a gente leu aqui em Isaías 64:4, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não perceba, há um Deus que antes da existência de tudo isso trabalha pelo nosso favor, simplesmente por nos amar. Não é merecimento, não é por muito fazer também, não, é por crer que Ele vai fazer. Porque mesmo que a gente nem o conhecesse, porque aqui está dizendo que antes que o mundo fosse mundo, antes que existisse, Ele trabalhava. Então Ele já trabalhava por você, por mim, por nós. O que precisamos fazer é crer, confiar e descansar que o Pai eterno acalmará com toda a crise que se apresenta, seja em qualquer área, seja interior,
seja mental, seja no físico, na saúde, na família, na finança. Eu não sei aonde está sendo estabelecida ou abalada essa crise, mas eu sei que estabelecido é o reino dos céus, e estabelecido é o poder de Deus, e o reino dos céus é Jesus. Primeiro Ele, o resto Ele faz. Amém? E aqui a gente pode ler também outra passagem muito forte também, que fala sobre isso, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Eu amo esse capítulo, porque esse capítulo fala muito sobre tudo que nós estamos vivendo nesse momento. E eu não poderia deixar de falar dele nessa manhã, porque ele é representação de coisas que a gente não entende, né? Não entendemos. Ele é representação de coisas que nós não compreendemos. Mas é a explicação também de coisas que vêm do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 diz assim: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades. Porém, não somos esmagados. Ficamos perplexos. O que está acontecendo? Porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nossos corpos. Então, pelo fato de Jesus ter escolhido a nós nos transformar, pessoas que não tinham valor, pessoas que não tinha nada, a gente era improváveis. Ele não só nos transformou pessoas de valores prováveis, como tabernáculos da sua presença. Somos a habitação dele. Ele habita dentro de nós. Então, por causa disso, nós passamos por todos esses momentos de crise. Nós passamos por todos esses momentos difíceis, porque tudo que o diabo quer e tudo que o mundo, que a gente não pode concordar com ele, que a gente não pode submeter a ele, deseja, é que a gente deixe de crer. Porque a maneira que eu deixar de crer, eu vou deixar de confiar, e eu deixando de confiar, eu sou levado. Então, no meio disso tudo, vem essa verdade. Eu fico perplexa porque eu não entendo. Mas em todo tempo, aqui esse capítulo está dizendo, em todo tempo, não ficamos desesperados, não somos destruídos, não nos alcança. E a vida dele está sendo revelada em nosso corpo. Então se alegra nessa manhã. Não deixe que essa crise te domine. Saia desse quarto espiritual, quarto físico. Sai dessa zona aonde a gente às vezes, por causa do sofrimento e das dores, a gente se coloca. Tem que sair. A gente tem que sair desse lugar onde não é o nosso lugar. O nosso lugar é nos braços do Pai. O nosso lugar é no lugar secreto. E o lugar secreto é onde Ele está. E nesse lugar, a gente tem alívio, a gente tem cura, a gente tem restauração, a gente tem uma vida que brota dentro de nós. A gente tem esse Deus que trabalha por nos amar a nosso favor, fazendo suportar todo momento, toda a aflição, porque é breve e momentânea, não é duradoura, não é para sempre. Ele nos dá força para suportar o momento ruim, o dia mau, o dia que se apresenta, o dia ao qual a gente não está esperando, o dia ao qual a gente nem ficamos perplexos. O que é isso? O que veio? Que vento é esse? Que situação é essa? Ai, meu Deus! Cadê o Senhor que não está vendo isso? Quem disse que Ele não está vendo? Quem disse que Ele não está de olho? Ele está em tudo que é lugar. Ele está em toda parte. Ele está agora nesse momento, nessa manhã, aí com você, se achegando a você, acalmando tudo de dentro para fora, trazendo a certeza, a verdade, a esperança, que destrói com todo o argumento.
Porque a esperança não nos decepciona, diz a palavra, porque a esperança é Ele. Então, se eu creio nele, se eu confio nele, e se eu tenho esperança nele, nada nos deterá. E nada deterá o agir de Deus, pois agindo o Senhor, quem é que pode impedir? Ninguém. Oh, aleluia! Eu não sei você nessa manhã, mas o meu coração se enche de muita alegria por poder estar compartilhando com você essas verdades. Em meio a todos esses processos que somos levados por Deus para sermos habilitados, tudo que vamos precisar é confiar nele e nos submetermos para viver tudo o que Ele já preparou para nós, pois o Senhor nos conhece muito bem, não há nada em nós que Ele não saiba. Eu uma vez ministrei sobre 2 processos. Existem 2 processos que o ser humano passa. O processo que ele escolhe viver, por escolha própria. E esse processo pode levar à morte. E há o processo que vem da parte de Deus, que é o processo da habilitação, que vai nos habilitar, que vai nos forjar, que vai nos transformar do velho para o novo. A ação do novo que veio de Jesus Cristo, que diz lá em 2 Coríntios 5,17, eis que tudo novo se fez, nova criatura nós somos. Então, esse novo é o processo que o Senhor nos leva a viver. Esse processo sim produz vida. E nesse processo Ele se faz presente. E Ele nos garante, porque Ele sabe cada parte do nosso ser. Ele sabe aonde a gente aguenta, até aonde nós aguentamos, o que precisamos, o que necessitamos. Tudo Ele sabe. E eu vou te provar isso. Abra aí comigo em Salmos 56, verso 8. Vocês já repararam que eu provo tudo que eu falo, né? É assim, é. Eu prefiro ser assim, né? Do que só ficar falando e não provar. Salmo 56, verso 8, nós vamos ler do 8 ao 11, que diz assim: o Senhor conhece bem as perseguições que tenho sofrido. Contou e recolheu num jarro todas as minhas lágrimas. Anotou cada lágrima no seu livro. No dia em que pedi a sua ajuda, os meus inimigos fugiram. Estou bem certo de que Deus está do meu lado. Eu confio totalmente em Deus. Glória ao Senhor pelas suas promessas. Não terei medo de coisa alguma, porque confio em Deus. Simples homens não serão capazes de me destruir. Eita! Que Davi abençoado, né? E olha o que ele diz aqui. Ele fala que ele tem certeza que Deus está com ele. Ele tem certeza que o Senhor conhece todos os seus sofrimentos. Ele o ouviu, ele declara isso. O Senhor me ouviu quando eu clamei, quando eu busquei. E nada, nem o simples homem pode me deter. Às vezes a gente teme o que o homem mortal pode nos causar. A gente teme as ameaças do dia a dia. A gente teme o inferno. Colossenses 2 vai dizer que Jesus já venceu a Satanás na cruz do Calvário. E publicamente humilhou a Satanás. Ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem domínio sobre você. Todo o domínio que Satanás tinha contra a sua vida, todo o domínio que o inferno tinha contra você, foi vencido na cruz. O Senhor destronou a Satanás e levantou o seu trono de justiça, fazendo você a justiça de Deus. Fazendo em você a justiça de Deus, porque Ele te conhece, Ele te ouviu, Ele não te deu vida para que você padecesse. E Deus Pai não enviou Deus Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz para que a gente continuasse em crises, para que a gente continuasse em dores, para que a gente continuasse em sofrimentos. Não, Ele enviou Jesus Cristo para nos garantir a salvação, para nos limpar, nos purificar, nos segurar com a sua vitoriosa mão direita e nos manter de pé em meio a toda crise, em meio a todos os ataques, em meio a todas as tentativas do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Ele veio para dar vida. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E essa vida, essa manhã está aí com você, se manifestando em você, em ação em você, e através de você alcançará outros. Então nessa manhã o que eu quero te dizer é: levante-se desse lugar, dessa zona ao qual você se coloca nessa manhã.
ao qual você se encontra nessa manhã. Eleva os seus olhos para o monte, pois é de lá que vem o seu socorro. Ele não vem daqui. Filipenses vai dizer que a gente não tem que manter os nossos olhos aqui. As nossas mentalidades não podem ficar presas nas coisas daqui, porque essas coisas daqui vão falhar e vão nos levar a fracassos, a desistências e a morte. Mas quando minha mente, os meus pensamentos estão conectados com o do Senhor, com os pensamentos do alto, como diz lá em Filipenses, eu penso as coisas de alto. Lá em Isaías 55 vai dizer que os pensamentos deles são altos mais do que os nossos, os passos deles são mais altos do que os nossos. Mas ele não está dizendo que a gente não pode viver, pelo contrário, ele está nos convidando a viver, porque lá em Coríntios vai dizer que a mente de Cristo é a nossa mente. Com tudo isso, o que eu quero te dizer essa manhã, Deus não foi um Deus que enviou seu filho à toa. Ele foi um Deus que enviou seu filho com um propósito de salvar cada um de nós. E é isso que ele quer te fazer essa manhã, te salvar, mais ainda do que você já imaginou, mais ainda do que você pensa, te tirar dessa zona aí. Porque às vezes a gente pensa, né? Eu já fui para a igreja, eu sou crente, tá. Mas estamos amarrados, estamos em cadeias que já foram quebradas, correntes que já foram despedaçadas, prisões que já foram abertas. Mas por que ainda encontram-se lá? Porque ainda tem pessoas vivendo isso? Porque são pessoas que não conhecem as verdades de Jesus Cristo a nosso respeito, que não conhece o ato da cruz na profundidade que é. O ato da cruz não foi só simplesmente o derramamento de um inocente na cruz. Não, ele nos livrou de toda condenação, de todo o domínio das trevas, e nos trouxe para o reino do seu amor, para o reino da luz, para ele. Antes, por causa dos pecados, das transgressões, nós estávamos distantes de Deus. Mas, pelo amor de Jesus derramado na cruz, nós fomos tragos para bem perto de Deus, reconciliado com Ele. Então, nele, as crises não me dominam mais. Nele, a situação não me dominam mais. Porque Ele sabe muito bem quem eu sou. E Ele sabe muito bem o que eu necessito. Então nessa manhã, traga isso à sua memória. Jeremias pede para ele: Pai, que eu possa trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos trazer à nossa memória, a mente, o que nos dá esperança, porque a mente é a fonte de todas as coisas. Pela mente entra, pelo ouvido entra, pela mente é armazenado, mas é no coração, o solo da terra, que é germinado. Então o que está entrando pelos seus ouvidos, o que está sendo armazenado na sua mentalidade, e o que está sendo gerado no seu coração, que ainda está te mantendo nessa situação? A verdade de Jesus, ela liberta, a verdade vos libertará, diz ele. E a verdade é essa verdade. Ele veio para libertar o cativo, ele veio para abrir prisões, ele veio para tirar a cinza de tristeza e dar óleo de alegria. Ele veio para produzir a paz que excede o entendimento no lugar da tristeza, da angústia e dos sofrimentos. Sei que não é fácil, mas é possível a tudo é possível aquele que crê. Então que nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ouça o que o Espírito está dizendo. Porque lá em Mateus 13 ele vai dizer: ouçam. Apocalipse também ele vai dizer: ouçam. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. E nessa manhã o Espírito Santo está te dizendo que você não é o que você pensa que você é. Ele está dizendo que essa crise não vai te vencer. Ele está te dizendo: levante, sacode a poeira, eleva os teus olhos para onde vem o teu socorro, para onde vem a tua ajuda, e vambora, porque a vida, respira comigo, ó, há fôlego, a vida. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, há chance de crer da maneira certa, para poder confiar. Amém? Que tremendo, né? Que tremendo. Coisas muito fortes o Senhor tem feito essa manhã. As crises, todos os dias, se apresentam de várias maneiras, de várias formas. E elas vêm de uma... Tipo assim, você dorme de um jeito,
Você dorme de um jeito. Você acorda ou pior ou melhor. Depende de como ou com que crise você foi dormir. A palavra do Senhor diz assim, ó: Ele guarda o meu deitar e o meu levantar. Então eu, apóstola Rosilene, não aceito deitar com perturbação. E muito menos levantar com perturbação. Porque essa palavra dele diz que ele guarda. O guarda de Sião vigia não só a nossa entrada, como a nossa saída, como o nosso deitar, como o nosso levantar. Se ele guarda, eu não aceito dormir atormentada e acordar pior do que eu deitei. Mas muitos, por não saber, ou por não botar em prática, ou por deixar a situação se dominar, eles dormem atormentados e amanhecem pior. Isso quando consegue dormir. Porque a preocupação, as dores, tira a paz. E o que tira a paz produz mais sofrimento. E o que o Senhor quer te dizer essa manhã é: eleva os teus olhos para mim. Olhe para mim. Quando Pedro, no meio de uma tempestade, pede para sair do barco, para ir ao encontro de Jesus, andando sobre as águas, ele creu e teve fé para isso. Enquanto ele olhou para Jesus, ele continuou caminhando sobre aquela tempestade. Porque em nenhum momento Deus falou: acalma a tempestade, aquieta a mar. Não, ele mandou Pedro vir sobre a tempestade. Ele te quer sobre essa crise. Ele não te quer que a crise te domine, te destrua ou te mata. Não. Ele quer que você domine, porque ele nos deu o poder de dominar. Deu a Adão. Adão entregou para Satanás. Jesus foi ao inferno, tomou de volta e entregou para nós. A autoridade e poder ele nos deu. O domínio de dominar ele nos deu. Isso não está sobre você. Então eu preciso colocar em prática. Então Pedro começa a andar. E enquanto Pedro estava olhando para Jesus, estava tudo certo. O milagre estava acontecendo. Mas quando por uma fração de segundo ele vira sua cabeça e olha para a tempestade, ele afunda. Porque a sua fé não estava profunda, a sua fé não estava equilibrada, a sua confiança não estava firmada. Mas ele foi o único cara que teve fé o suficiente para andar sobre as águas. E aí? O que eu tiro disso? O que eu tiro disso é que eu preciso firmar cada dia. Sabe, um dia de cada vez eu preciso firmar a minha fé. Para a minha confiança estar invicta. Para que quando vier a tempestade eu não olhe para ela, mas eu consiga olhar a Jesus. Para que eu entenda que a minha visão tem que ser como a de águia e não como a de cegos, que não conseguem enxergar, porque a tempestade o cegou. Porque a tempestade, a neblina, a chuva, a ventania causou temor e medo. Lá em Mateus vai falar sobre a pessoa que edifica sua casa sobre um monte de areia. E a pessoa que edifica sua casa sobre a rocha. O que edifica sobre a areia, quando vem a tempestade, quando vem as crises, logo elas caem e faz um barulho terrível, mostrando a sua queda. Mas aquele que edifica na rocha que é Jesus, pode vir a enchente, a tempestade, o ventania, a crise que for, ele permanece até o fim, porque a sua edificação está em Jesus e não em pessoas, e não em coisas, e não em situações. Às vezes nós seres humanos queremos nos apegar a coisas, queremos nos apegar a situações. Na verdade nós precisamos nos apegar àquele que vai nos manter. Pois de Gênesis e Apocalipse o que nos mostra é um Deus todo-poderoso que trabalha por nos amar a nosso favor. Que nos conhece, guarda o nosso deitar e guarda o nosso levantar. Guarda a nossa saída e guarda a nossa entrada. Esse Deus está se apresentando nessa manhã para você. É esse Deus que está dizendo: bom dia, tudo bem com você? Cheguei. E aí, você consegue percebê-lo? Ou as crises estão falando mais alto do que a sua voz? Ou as dores estão falando mais do que a sua presença? Se isso está acontecendo é porque você está fixando seus olhos nas crises. Tira os olhos das crises e olha para Jesus. Amém. Deuteronômio capítulo 31, verso 6 fala também algo muito importante. Moisés falando para todo o povo, Deus usando a vida de Moisés,
E no capítulo 31, verso 6 diz assim: sejam fortes e tenham coragem. Não tenham medo deles, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Ei, por que o medo? Ah, você não sabe o que eu fiz. Jesus não pergunta o que a gente faz. Ele só fala assim: vinde a mim. Vinde a mim. Quem vai fazer o trabalho é Ele. Ou acha que Ele não sabe? Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Então Ele sabe exatamente o que a gente faz ou deixa de fazer. Ele sabe muito bem o nível da nossa crise. Ele sabe se a gente dá atenção ou não para ela. E Ele também sabe quando a gente não dá atenção para Ele. Que nessa manhã a gente possa percebê-lo e dar a devida atenção a Ele. Porque Ele está dizendo: sejam fortes, tenham coragem, não fiquem com medo, nem desanimem. Eu, o Senhor, estarei com vocês, estejam onde estiver. Ei, aonde estiver, aonde estiver. Aonde estiver. Não importa o lugar que você se encontre. Ele está entrando aí agora. Ele está chegando nessa manhã. Ele está dizendo para você: não tenha medo. Não tenha medo. Eu, Senhor, estou contigo. Aleluia. Aleluia. Com coragem e com uma fé firmada, conseguiremos romper com qualquer coisa que se apresenta para nos destruir, pois o homem que tem sua confiança em Deus tem suas raízes profundas e nada tem como destruir a sua fé. A crise, ela vem, eu acredito plenamente nisso, que a crise ela vem para nos habilitar literalmente, para nos moldar literalmente a Ele, a Jesus, a nos firmar, sabe? Todos eles, Moisés passou por uma crise, Abraão passou por uma crise, Josué passou por uma crise, José, que crise familiar foi essa que José passou? Vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito, foi para a cadeia. Olha o que aconteceu com José. Uma crise estabelecida familiar foi estabelecida nele, quase perdeu sua cabeça. Mas em tudo isso Deus falou: não tenha medo, estou contigo. E no final das contas, provou isso. E o que aconteceu? José foi o salvador da sua família e de todo Israel naquela época. Então assim, Deus, Ele está conosco. As crises vêm para nos habilitar, pois a crise trouxe habilitação para José. José se transformou num governador de Faraó. José se transformou num cara de autoridade e poder naquela época. Governou naquele lugar, mas porque ele foi habilitado para aquilo. Mas sabe o que eu acho muito interessante na história de José? É que ele nunca abandonou a sua fé e a sua confiança no Senhor. Mesmo dentro da prisão, mesmo sendo julgado inocente, porque ele era um inocente, mas foi julgado como um condenado, ele não murmurou em nenhum momento. A Bíblia não relata que José murmurou. Pelo contrário, o cara se calou e só buscava o Senhor. E Deus o ouviu. É o que o Senhor está dizendo essa manhã. Tá difícil? Tá em lugares onde você não deveria estar? Deixa eu entrar. Deixa eu entrar que você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida. Transformar. Porque é isso que Ele faz de melhor. E Tessalonicenses capítulo 3, verso 3. Gente, eu amo a palavra. Eu não tenho um versículo assim que eu diga assim, especial. Porém, as cartas de Paulo, as frases de Paulo, nossa, isso sim mexe comigo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3, diz assim: mas o Senhor é fiel. Ele fará vocês fortes e os guardará dos ataques do maligno. Mas o Senhor é fiel e Ele os guardará do ataque do maligno. Crises são ataques das trevas. É o mundo atacando, é a nossa carne relutando, pois o espírito está pronto, mas a carne, essa não. Paulo vai dizer que a carne não se submeterá ao poder de Deus.
Por isso precisamos alimentar o nosso espírito, porque ele faz com que a carne se sujeita, ele faz com que a carne se submeta. Por isso, ele precisa do alimento que está chegando nessa manhã na sua casa. Nós precisamos do devocional, nós precisamos acordar com ele, nós precisamos dormir com ele, nós precisamos tomar o café da tarde com ele, nós precisamos estar com ele. Daniel orava 3 dias por dia, 3 horas por dia, não era isso? De manhã, à tarde e à noite. Nós precisamos acordar com ele, tomar o café da tarde com ele, dormir com ele. E nas horas vagas, apóstola, também. Em outras palavras, 24 horas com ele. 48 horas. O tempo inteiro. Aleluia! Ele nos tirou de um lugar onde as crises dominavam, aonde o medo mandava, para vivermos a sua liberdade, cura, segurança e muito mais que ele preparou e tem efetuado em nossas vidas. Ele nos retirou dessa zona. Quando nós fomos encontrados, nós nos encontrávamos num lugar aonde não existia mais nenhuma chance, completamente improváveis. Mas ele foi lá nos resgatar. Ele botou no peito o amor dele, que é incomparável, e foi lá nos resgatar. Ele entrou no bar, ele entrou na prostituição, ele entrou em todos os lugares. Ele entrou onde estava tendo abuso, ele entrou naqueles lugares onde ninguém vê, onde ninguém conhece, para nos resgatar. Então, se ele nos resgatou, essas crises não podem mais nos dominar. Essas dores não podem mais continuar dentro de nós. Nós precisamos viver a verdade, ser libertos pela verdade e continuar vivendo a verdade. Porque só assim a gente conseguirá todas as coisas, só assim romperemos em fé. Com todas essas crises, com todas essas dores que têm se apresentado. Meus amores, nessa manhã o Senhor está te dizendo: deixa eu te curar, deixa eu te sarar, deixa eu restaurar a tua vida, edificar você. Porque o fato da gente entrar e sair de uma igreja não significa que a gente está liberto completamente. A nossa libertação vem no momento que a gente crê, se entrega e a palavra entra e faz toda a diferença. Aonde não tem mais domínio, aonde a gente entende que o diabo não tem mais domínio. E aí sim, eu consigo entender: a bebida não me domina mais, o cigarro não me domina mais, os palavrões não me dominam mais, a mentira não me domina mais, a sexualidade não me domina mais. Ai meu Deus, eu estou liberto. E não tinha nem percebido. Porque ele entra com amor. Apocalipse vai dizer que ele está à porta e bate. E ele está aguardando, esperando alguém para abrir. E quando essa pessoa abrir, ele entrará, sentará, ceará com ele, conversará com ele, contará para ele todas as coisas que diz lá em Jeremias. Eis que tenho coisas incontáveis para te dizer, coisas que ninguém ouviu. Como diz também Coríntios: o ouvido não ouviu, o olho não viu, e nem chegou ao coração do homem o que eu tenho preparado para você, diz o Senhor. Ele pessoalmente também diz: chegará o tempo onde não será mais necessário que ninguém explique sobre mim, porque eu pessoalmente me revelarei a todos. Então ele não está escondido para que você não possa encontrar. Ele não está tão longe para que você não possa tocar. Ele está aí, do seu lado. Perceba-o e receba nessa manhã. Amém? E Salmos 40. Salmos 40 foi um salmo de muita... ainda, né? De muita, assim, brincadeira. Porque eles falam assim: estou no Salmo 40, estou esperando. Ou o Salmo 70, né? Já passei do 40, já estou no 70. Que são os salmos que falam sobre espera, que falam sobre tranquilidade. E no Salmos 40, no verso 1, tem um recadinho do Senhor para nós. Verso 1 ao verso 3 diz assim: esperarei com confiança pela ajuda do Senhor.
Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Ele me tirou do fundo de um poço de desespero e medo, de um atoleiro de lama. Ele me fez andar sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou uma nova canção em minha boca, um hino de louvor ao Senhor Deus. Muita gente verá o que ele fez por mim e passará a respeitar o Senhor, ó Senhor, e confiar nele. Ele nos tirou. Primeiro ele nos ouviu, veio ao nosso alcance e nos tirou desse lama, desse toledo de coisas, nos firmou na rocha que é ele, e fará com que outros vejam e que outros confiam nele. Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas do Senhor. Então quando olham para nós, eles veem o milagre, eles veem Jesus agindo na nossa família, na nossa finança. Quando a gente está rindo e dizendo vai tudo bem, igual a mulher sulamita que estava com o filho morto em cima da cama, mas por onde ela passava, a frase que saía da boca dela era vai tudo bem. O filho estava morto, mas ela creu e confiou que algo aconteceria, e assim foi feito. Eliseu chegou naquele lugar e Deus usou a vida daquele profeta para trazer aquela criança de volta e devolver alegria ao coração daquela mãe, porque ela confiou. A palavra está cheia de pessoas que confiaram no Senhor, que se derramaram, se deleitaram nele e não tiveram do que se arrepender. Que seja isso sobre a sua manhã, que seja isso sobre você nesse dia, que você comece essa semana dessa maneira. Eis que tudo novo se fez e eu quero viver esse tudo novo. Eu quero viver isso que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Que você possa ser agraciado nessa manhã. E eu quero orar com você nesse momento. Pai, que nessa hora, Senhor, todos sejam alcançados por Ti. Que essa palavra gloriosa e poderosa, libertadora, possa alcançar os seus corações, trazendo a firmeza que eles precisam, trazendo a certeza que os teus filhos necessitam. Pai, a tua palavra diz que a gente não precisa ter medo de nada, porque em tudo o Senhor está. Sua vitoriosa mão direita nos mantém de pé. O Senhor nos reveste com as suas armaduras. O Senhor nos faz andar de cabeça erguida, de não ter do que temer, de não ter do que se envergonhar. Carregamos no peito o Evangelho, carregamos no peito o Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem operado isso em nossas vidas. Então que nessa manhã todos sejam alcançados pelo Senhor. Todos recebam de Ti nesse momento o fortalecimento, a edificação, a cura, a restauração e a libertação que necessitam através da Sua palavra. Seja uma manhã, seja uma tarde, seja uma noite abençoada, e que a partir desse momento coisas começam a acontecer e que a verdade do Senhor venha edificar cada um dos seus filhos, um dia de cada vez, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Tenha uma excelente semana, um excelente dia. Que Deus abençoe, edificando a sua vida, sua família e tudo mais. Amém? Sejam agraciados. Um beijo. Deus abençoe.